Olá, irmãos. Dando continuidade aqui aos nossos vídeos, hoje nós estaremos estudando sobre o pacto de Deus com o homem. Tá? A teologia reformada ela distingue três pactos. Nós temos o pacto da redenção, que é um pacto feito na eternidade entre a Trindade, e mais dois pactos que Deus faz com o homem, o pacto das obras e o pacto da graça. E é sobre esses dois temas que nós estaremos estudando hoje. Tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Então, o objetivo da nossa aula é entender como Deus se relaciona como homem. O segundo objetivo é conhecer o pacto ou aliança de Deus com o homem antes da queda. E, em terceiro lugar, é conhecer o pacto ou aliança de Deus com o homem após a queda. E para atingir esses objetivos, nós vamos seguir esse sumário aqui. Uma introdução, desenvolvimento, onde nós vamos tratar do pacto ou aliança das obras. Depois, nós falaremos sobre o pacto ou aliança da graça. Por fim, uma conclusão e algumas aplicações baseadas nessa temática. Então, a título introdutório, como Deus se relaciona com o homem. Então, veja, desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Tá? E Deus ele revela às pessoas como ele deseja que ajam e também faz promessas de como agirá com eles em várias circunstâncias. Eu falei, Deus faz promessas, né? E também Deus ele define alguns requisitos. Então, ainda a título introdutório, vou trazer aqui uma definição de pacto ou aliança. Tá? Então, essa definição eu trouxe da sistemática de Wayne Grudem. Diz assim: uma aliança ou pacto é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, aqui nós temos de forma bem concisa um conceito de aliança, né? E há vários aspectos aqui que nós iremos desenvolver durante a nossa aula, como, por exemplo, que esse acordo que Deus faz com o homem, ao contrário dos pactos, o acordo que os homens fazem entre si, ele é imutável, ele é divinamente imposto, tá? Não é um pacto feito entre partes iguais, e como eu já falei ali introdutoriamente, Deus ele estabelece as condições. Tá? Nós iremos trabalhar mais detalhadamente essa temática. Tá? Então vamos passar aqui por muito breve histórico sobre a doutrina da aliança das obras, que vai ser a primeira aliança que nós iremos estudar. Então veja, no meio reformado, até mesmo no meio reformado, há muito ataque com relação à aliança das obras, porque se diz que essa é uma aliança que ela não é bíblica, né? E essa aliança ela foi digamos assim, uma deturpação dos pós-reformadores com relação a essa temática. E nós vamos, ao longo da nossa aula, entender que isso aí não é verdade. Tá? Então, a história da doutrina da aliança das obras ela é relativamente recente quando se leva em conta a história da igreja. Tá? Então, uma coisa também que é importante saber é que muitas vezes conceitos eles vêm antes de termos. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, da doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade ela foi cunhada ali por Tertuliano no final do segundo século, início do terceiro século, ele viveu nessa época. E apesar de ter sido no segundo e terceiro século, é uma doutrina que é bíblica. Tá? Então, apesar de essa doutrina ela não ter sido trabalhada pelos pais da igreja ali no período da patrística, né? Nós já encontramos os conceitos presentes em vários teólogos daquele período. Então, por exemplo, entre os mais antigos pais da igreja, raramente se acha a ideia da aliança, embora sejam mencionados os elementos que ela envolve, a saber, o mandamento probatório, a liberdade de escolha e a possibilidade do pecado e da morte. Tá? Então, eu trouxe aqui uma citação de Agostinho de Hipona, que viveu ali no século V, do livro Cidade de Deus, em que nós já encontramos elementos do pacto das obras. Então veja que a acusação de que os nossos pais eles não trataram da doutrina das obras ela é infundada. Agostinho diz assim, falando sobre o pecado original, ele diz: até os infantes o têm quebrado.
não em suas próprias vidas, mas na origem com a qual eles compartilham com toda a humanidade, sendo que todos quebraram o pacto de Deus naquele único homem em quem todos pecaram. Muitos pactos, de fato, são chamados pactos de Deus, além dos dois principais, o antigo e o novo, que todos podem aprender ao lê-los. Então veja o que ele diz agora no final. E o primeiro pacto, feito com o primeiro homem, é sem dúvida isto: no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Então nós vemos aqui Agostinho no seu livro Cidade de Deus tratando sobre um dos elementos do pacto, fazendo menção ao pacto das obras. Vamos prosseguir aqui. Irmãos, também na literatura escolástica, ali dos 11º século, 12º século, e nos escritos dos reformadores, todos os elementos que mais tarde entrariam na elaboração da doutrina da aliança das obras já estavam presentes, mas a doutrina ainda não se desenvolvera. Eu trouxe aqui também, para nós vermos, alguns dizem, não, João Calvino nunca tratou dessa doutrina do pacto das obras. É verdade, ele não tratou, ele não elaborou, mas nós já encontramos mais uma vez, como vimos lá em Agostinho, elementos do pacto das obras. Ele diz assim, nas suas Institutas, no livro 4, falando sobre o sacramento, ele diz, um exemplo de sacramento, deixa eu colocar aqui para os irmãos, um exemplo de sacramento é quando ele deu a Adão e Eva a árvore da vida, como uma garantia da imortalidade. Os sacramentos têm uma marca gravada sobre eles pela palavra de Deus, de tal forma que eles são provas e selos de suas alianças. Tá? Então nós vemos aqui, ao falar dos sacramentos, que João Calvino entendia que a árvore da vida era o sacramento da aliança, do pacto das obras. Tá? Vamos prosseguir aqui, como eu falei, um breve histórico. Caspar de Olevian, também muito conhecido pelo Catecismo de Heidelberg, um dos coautores, ele é um coautor, né? Ele era teólogo, humanista, reformador calvinista alemão e professor da Universidade de Heidelberg. E foi verdadeiro fundador da teologia federal, ou seja, a teoria do pacto ou da aliança. Aqui é uma foto dele. Finalmente, irmãos, a doutrina ela encontra seu reconhecimento oficial na Confissão de Fé do Westminster, ali do século XVII, e também na fórmula de consensos helvética. Então, feita essa breve abordagem histórica, a gente vai agora falar sobre a aliança das obras adâmica ou da natureza. Quando eu coloco aqui obras adâmica e natureza, é porque há vários teólogos que se referem a essa doutrina por esses nomes, né? Mas quando eles tratam do mesmo assunto. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, na seção 2, ela traz um conceito bem interessante sobre o que é o pacto das obras. Ele diz assim, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então nós vemos aqui, quando a nossa confissão ela conceitua o que é o pacto das obras, ela diz aqui quais são as partes, né? Ela diz aqui qual foi a promessa, ele coloca aqui Adão como o cabeça federal, representante da humanidade, quando ele diz aqui que foi prometido a Adão e a sua posteridade, e qual era a condição para se obter a promessa, né? Que era perfeita obediência pessoal. Tá? Vamos prosseguir. É verdade que muitos têm questionado, como eu já falei no início, sobre se essa doutrina ela é bíblica ou não. E alguns têm questionado se é apropriado falar de uma aliança de obras entre Deus e Adão no Jardim do Éden. E o texto, né, que embasa esse pacto das obras é o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então esse é o texto base da doutrina do pacto das obras. E alguns questionam que não se pode falar em pacto ou aliança, porque a própria palavra pacto ou aliança nós não encontramos aqui nesse relato de Gênesis.
que é a palavra berit, né, no hebraico, aliança. E verdadeiramente, se nós olharmos para cá, nós não encontramos. Mas nós iremos ver que, apesar da palavra não estar aqui, todos os elementos que caracterizam um pacto ou uma aliança, elas estão presentes não só nesse texto, mas em toda a Bíblia, né? Então, contra esse argumento que a palavra berit, né, a palavra aliança não está, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto de Oséias. Oséias capítulo 6, verso 7, que diz assim: mas eles transgrediram a aliança, a palavra berit, como Adão. Eles se portaram levosamente contra mim. Aqui Oséias está falando da nação de Israel, que ela havia transgredido a lei de Deus da mesma forma que Adão. Entretanto, irmãos, é verdade que a palavra Adam, né, no hebraico, ela pode significar homem como indivíduo, ela pode significar humanidade e pode significar também a cidade no Vale do Jordão. E, por fim, também pode significar Adão, né, o primeiro homem. Então, veja, se nós vamos pegar cada uma dessas palavras, se nós dissermos, mas eles transgrediram a aliança como homem, então veja que não faz sentido, porque eles eram homens. Eles não eram alienígenas para fazer uma comparação como homem. Então, não faz sentido se aplicar essa palavra aqui, traduzindo como homem. Em segundo lugar, se nós pensarmos na palavra Adam como uma cidade, né, que existia no Vale do Jordão, diz assim, mas eles transgrediram a aliança como em Adão, né, a cidade de Adão. Não sei se os irmãos lembram, acho que é Josué capítulo 3, ela fala lá quando o povo está para adentrar na Terra Prometida, que Deus ordena que quando os sacerdotes que estavam conduzindo a Arca da Aliança colocassem os pés ali no Rio Jordão, as águas seriam retidas ao norte, ali aproximadamente a 21 quilômetros, e ele fala lá que seria na cidade de Adão, né? Mas nós vemos que na Bíblia não há nenhum relato que tenha havido um pecado assim nessa cidade de Adão. Então, a maioria dos teólogos entende que a interpretação, a exegese mais plausível para essa interpretação é que é como Adão, né? Então, aqui nós teríamos uma referência à palavra aliança lá em Gênesis 2, 16 e 17. Mas veja, mesmo sem levar em conta essa passagem de Oséias, como eu disse, os elementos componentes de uma aliança estão presentes na narrativa bíblica. Todos os elementos de uma aliança estão indicados em Gênesis 2, 16 e 17. São mencionados duas partes e é estabelecida uma condição. Está claramente envolvida uma promessa de recompensa pela obediência e é feita a ameaça de uma penalidade pela transgressão. E é cada uma dessas partes que nós vamos estudar agora, tá? As partes essenciais da aliança. Em primeiro lugar, as partes envolvidas. Então nós temos, de um lado, Deus e de outro lado nós temos Adão. Então, de um lado havia o Deus Trino, Criador e Senhor, e de outro, Adão como sua criatura dependente. E aqui é importante que nós façamos uma distinção dupla em relação a essa relação entre ambos, entre Deus e Adão. Em primeiro lugar, nós teríamos uma relação natural. Irmãos, quando Deus cria o homem, e por esse mesmo fato, ele estabeleceu uma relação natural entre si e o homem. Ou seja, como criatura de Deus, o homem estava naturalmente debaixo da lei e tinha a obrigação de observar. Então, muitos teólogos defendem, baseado lá em Romanos 2, que quando Adão foi criado, ele já tinha a lei, né, no seu coração, né, a lei moral de Deus. E essa era a relação natural. Mas também os teólogos distinguem um segundo tipo de relação entre Deus e Adão, que é chamada relação pactual. Então, em acréscimo à relação natural, Deus, mediante um decreto positivo e por sua graça, Deus foi gracioso, ele estabeleceu uma relação pactual. E então já vimos agora a relação pactual. E nessa relação pactual, em primeiro lugar, Adão ele foi constituído chefe representativo da raça humana para poder agir por todos os seus descendentes. É o que nós chamamos de teologia federal. Então, lá como nós vemos em Romanos 5, onde Paulo faz um contraste entre Adão e o novo Adão, Cristo, eles são representantes da raça humana. Então, Adão, quando ele é colocado e é dado aquele mandato, ele se coloca como representante da raça humana. Em segundo lugar, ele foi temporariamente posto à prova, a fim de determinar se poderia se sujeitar espontaneamente ou não à vontade de Deus. Então, os teólogos entendem que Deus, ao dar aquela ordem a Adão que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do mal, era um teste temporário. E, ao ele ser aprovado nesse teste, seria dado a ele a oportunidade de comer da árvore da vida.
E em terceiro lugar, foi-lhe dada a promessa de vida eterna por meio da obediência. Então nós vamos ver mais na frente que isso é uma promessa não explícita, mas uma promessa que está implícita no conceito ali que nós vimos no texto de Gênesis. Irmãos, ainda com relação às partes essenciais da aliança, as provisões que estabelecem as condições do relacionamento. Tá? Então, um conjunto de provisões que compromete legalmente e estabelece as condições de relacionamento. E parece bastante claro que em Gênesis 2, 16 e 17, o texto que nós lemos há instantes, que havia um compromisso legal no Jardim do Éden, estabelecendo provisões que definiam as condições do relacionamento entre Deus e o homem. Perdão. Então, os requisitos do relacionamento estão claramente definidos na ordem direta que Deus deu a Adão. Tá? Então, há uma promessa de bênção pela obediência, que seria a vida eterna. Então, a promessa de bênção pela obediência, como eu falei, é uma promessa implícita que nós vamos ver no texto de Gênesis. Então, a grande promessa dada na Aliança das Obras foi a promessa de quê? De vida eterna. A ameaça do castigo implica claramente essa promessa. É evidente que a promessa implícita era da vida elevada em seu supremo desenvolvimento de perene bem-aventurança e glória. Então, veja, irmãos, a vida eterna, quando é falado na Bíblia, não é uma vida simplesmente que vai durar para sempre, mas é uma vida de plena comunhão com Deus. Né? Então, essa era a promessa em caso da obediência de Adão ao mandamento. E é importante também salientar que Adão ele foi criado num estado de santidade positiva. E também era imortal, no sentido que ele não estava sujeito à lei da morte, né, até que ele transgrediu o mandamento de Deus. Ele ainda não fora elevado acima da possibilidade de errar, de pecar e morrer, que é o nosso estado que nós viveremos na glorificação. Então, nós no estado da glorificação teremos uma condição superior à de Adão antes da queda. Importante que se saliente isso. Então, a promessa de vida na Aliança das Obras era uma promessa de remoção de todas as limitações da vida às quais Adão ainda estava sujeito e da elevação de sua vida ao grau supremo de perfeição. Quando Paulo diz lá em Romanos 7,10 que o mandamento era para a vida, ele quer dizer vida no sentido mais completo da palavra, como eu falei, uma vida de plena comunhão com Deus, onde todas aquelas limitações de Adão elas seriam removidas. Em quarto lugar, irmãos, ainda falando sobre a doutrina do pacto, há uma promessa de punição pela desobediência. Tá? E o castigo era a morte. Evidentemente, a referência é a morte no seu sentido mais inclusivo da palavra. E ela inclui a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Fundamentalmente, a morte consiste em que a alma seja separada de Deus, que é quando nós morremos. Mas também inclui a separação do corpo e da alma. Irmãos, indubitavelmente a execução da pena começou imediatamente após a primeira transgressão. As pessoas às vezes dizem, não, mas por que eles não morreram? Né? Ali a morte espiritual entrou em cena no mesmo instante, é tanto que Deus os expulsa do paraíso e eles perdem a comunhão com Deus. E também naquele exato momento, as sementes da morte começaram também a agir no corpo deles. Ou seja, a decrepitude da vida começou naquele mesmo instante que eles pecaram. É verdade que eles não morreram instantaneamente, mas eles começaram a sofrer, né, as consequências do pecado, como nós sofremos hoje. Né? O envelhecimento, as enfermidades. E em quinto lugar, irmãos, falando ainda sobre o sinal da aliança, né, falando sobre o pacto das obras, cada pacto ele tem um símbolo, um sinal, né, que significa, que representa aquele pacto de Deus com o homem. Outras alianças nas Escrituras geralmente têm um sinal exterior associado a elas. No caso de Noé, nós temos o arco. No caso de Abraão, nós temos a circuncisão. E no Novo Testamento, nós temos o batismo e a ceia do Senhor. É verdade que não temos nenhuma informação definida na Escritura a respeito do sacramento ou selo desta aliança, do pacto das obras, do texto que nós lemos de Gênesis. E uns falam de quatro, digamos assim, sinais, os sacramentos, né? A árvore da vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em terceiro lugar, o paraíso. E em quarto e último lugar, o santo repouso semanal, o sabá.
No entanto, irmãos, é quase, digamos assim, não unanimidade, mas a maioria dos teólogos, como nós lemos lá no texto de, se eu não me engano, de Agostinho, né? De Agostinho não, de Calvino, que a árvore da vida é a que prevalece. E parece que é a única que encontra algum suporte na Escritura, né? E essa árvore não é que o fruto tinha um poder mágico, né? Mas ela estava ligada de algum modo ao dom da vida. E com toda a probabilidade deve ser entendida como um símbolo ou selo da vida designada para esse fim. Consequentemente, quando Adão ele perdeu o direito à promessa, foi privado do respectivo sinal. É interessante que a árvore da vida ela aparece ali no texto de Gênesis 2 e ela só vai aparecer novamente em Apocalipse 21, né? Apocalipse 21 ou 22, não lembro agora. Irmãos, dito isso, falei de forma bem breve sobre a doutrina do pacto das obras, né? Aliás, nós ainda temos mais um tópico aqui para tratar, que é com relação à negociação sobre as condições. Então, veja, como em todas as alianças que Deus fez com o homem, aqui não há nenhuma negociação sobre as condições. Eu falei muito brevemente sobre isso no início, que é diferente de um pacto que os homens fazem quando faz, por exemplo, um contrato de locação, faz um contrato comercial, em que as partes elas entram como iguais e há negociação. Aqui não, né? Aqui não há negociação sobre as condições, ou seja, a soberania de Deus impôs essa aliança a Adão e Eva. E eles não tiveram nenhuma oportunidade para alterar os detalhes. Sua única escolha era mantê-la ou rompê-la. E a nossa Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 7, na seção 1, ela descreve muito bem isso. Ela diz assim, só vou colocar aqui para os irmãos verem. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como a seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por uma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Aqui nós temos os textos base, né? Então veja que esse pacto que Deus faz com ele, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer esse pacto, mas ele condescende, né? Ele permite, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer. Então o próprio pacto que Deus faz com o homem é um ato de misericórdia, tá? E agora, irmãos, a gente entra no segundo tema da nossa aula, que é o pacto ou aliança da graça. Então, a história é conhecida, né? O homem falha em obedecer ao pacto das obras, e quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho esse pelo qual o homem pudesse ser salvo. Não é, irmãos, que Deus não sabia do que iria acontecer, né? E aí ele criou um plano B. A verdade, a aliança da graça ela é a consumação da aliança da redenção que eu falei no início, né? Não é objeto do nosso estudo, mas ela é consequência daquilo. Que Deus, na eternidade, ele resolveu, a Trindade, né? Deus enviar o Filho, ele sabia da queda do homem, envia o Filho, né? Para cumprir a punição, a justiça pelo pecado. O Filho nasce, se faz carne, habita entre nós, ele padece, ele é crucificado, ele ressuscita, ascende aos céus, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar a obra de Cristo. Então, não é que Deus tinha um plano B, né? Esse plano ele foi traçado na eternidade. E o restante da Escritura, após o relato da queda em Gênesis 3,15, ela narra, em Gênesis 3, narra como Deus operou na história um surpreendente plano de redenção, por meio do qual pessoas pecaminosas poderiam chegar a ter um relacionamento com ele. Mais uma vez, Deus define claramente os termos de uma aliança que especificaria o relacionamento entre si mesmo e aqueles aos quais redimiria. Então, como nós fizemos com o Pacto das Obras, trouxe aqui uma definição da aliança da graça. Eu trouxe essa definição da teologia sistemática de Louis Berkhoff. Tá? Diz assim: aliança da graça, o acordo feito com base na graça entre o Deus ofendido e o pecador ofensor, porém eleito, no qual Deus promete a salvação mediante a fé em Cristo, e o pecador o aceita confiantemente
prometendo uma vida de fé e obediência. Então aqui mais uma vez nós temos as partes no pacto, nós temos promessas, né? E nós temos condições. Nós iremos tratar aqui mais detalhadamente também aqui no decurso da nossa aula. Então vamos prosseguir aqui. Vamos primeiramente tratar das partes essenciais da aliança. Então, Deus é a primeira parte contratante, né? A parte que toma a iniciativa. Então Deus ele poderia ali, depois que Adão e Eva eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ter digamos assim, exterminado ali mesmo, ter acabado com a humanidade ali mesmo. Mas ele condescende, como nós já vimos, e ele toma parte, né, toma a iniciativa desse novo pacto. E ele comparece nessa aliança como um pai misericordioso e perdoador. Como no primeiro pacto lá, com o pacto das obras, ele comparecia como Criador e Senhor, ele entra nesse pacto como um Deus misericordioso e perdoador. Inicialmente, não é fácil determinar precisamente quem é a segunda parte, tá? Em geral, se pode dizer que, naturalmente, Deus estabeleceu a aliança da graça com o homem decaído. Mas nós vamos ler que isso aí ele vai sendo estreitado ao longo da revelação. Nós entendemos que a revelação bíblica ela é progressiva. Então, historicamente, não há nenhuma indicação definida de qualquer limitação, até chegarmos ao tempo de Abraão. Então, de Gênesis 3,15 até Abraão, a Bíblia ela não deixa claro quem é a segunda parte na aliança, o pacto da graça. E quando Deus estabeleceu formalmente a aliança com Abraão, ele a limitou ao patriarca e à sua semente. A grande maioria dos teólogos reformados sustenta que Deus, então, entrou em relação pactual com os eleitos, ou com o pecador feito, ou com o pecador eleito em Cristo. Aqui as partes, né? E aí entra um elemento nesse pacto que não existia no pacto das obras, que é o mediador, né? E Cristo, a palavra messites no grego, Cristo é apresentado na Escritura como mediador dessa aliança. Hebreus 8,6, veja que nos diz Hebreus 8,6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Agora veja, irmãos, a obra de Cristo, no sentido indicado pela palavra messites, ela é dupla, isso também é importante. Então, em primeiro lugar, nós temos, deixa eu voltar aqui, em primeiro lugar nós temos, ele trabalha como mediador em coisas pertencentes a Deus, tá? Então vejamos, ele faz propiciação pelo justo desprazer de Deus, expiando a culpa do pecado, é o que nós chamamos da obediência passiva de Cristo. Então, a punição que era para nós, ela recai sobre Cristo. Também Cristo, em relação às coisas pertencentes a Deus, ele intercede por aqueles que o Pai lhe deu. E, em terceiro lugar, realmente torna as suas pessoas e os seus serviços aceitáveis a Deus. Então, essas são as coisas que o Messias, o mediador, o nosso Cristo, trabalha pertencente a Deus. E também, ele trabalha com coisas pertencentes aos homens. Então vejamos, ele revela aos homens a verdade concernente a Deus e a relação dos homens com ele, juntamente com as condições de serviço aceitável. Mas não só isso, Cristo também persuade-os e capacita-os a receberem a verdade. E em terceiro lugar, Cristo os dirige e lhes dá suporte em todas as circunstâncias da vida, visando consumar com perfeição o resgate. Enfim, Cristo cumpre um papel especial como mediador, no sentido de que preenche os requisitos da aliança em nosso lugar. E assim, só assim, somos reconciliados com Deus. Então, nós vimos aqui as partes envolvidas, tá? E nós vamos agora ver qual a condição para a participação na aliança da graça. Então, a condição para a participação na aliança da graça é fé na obra de Cristo, o Redentor. Então, a condição inicial, como eu falei, nós temos uma condição inicial, que diz assim, vamos ver aqui alguns textos. Romanos 5,1 diz assim: justificado, pois, mediante o quê? A fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse requisito da fé na obra redentora do Messias era também a condição para se obter as bênçãos da aliança no Antigo Testamento, como Paulo demonstra claramente através dos exemplos de Abraão e Davi, em Romanos 4. Eles, ou seja, esses nossos irmãos Abraão e Davi, eles são exemplo de outros crentes do Antigo Testamento. Foram salvos por aguardar a obra do Messias, que viria, e por crer nela. Vamos ver aqui dois textos que falam justamente de Abraão e de Davi. Romanos 4,3 diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu, veja a condição, em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o texto de Romanos, ainda no mesmo verso, capítulo 4, verso 6, diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, o quê? Independente da obra das leis. Vamos prosseguir aqui, nós já vimos a condição inicial, e a condição de permanência, irmãos, é a obediência aos mandamentos de Deus. Veja, não é que nós obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque fomos salvos pela fé, que é um dom de Deus. Mas veja que enquanto essa condição inicial na aliança da graça é sempre apenas a fé na obra de Cristo, como já foi citado aqui, também se afirma que a condição de permanência na aliança é a obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, se a nossa fé em Cristo é genuína, produzirá obediência. Veja que nos diz Tiago 2,17, diz assim, a palavra de Deus: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A obediência a Cristo é vista no Novo Testamento como um sinal necessário que comprova que somos crentes verdadeiros e membros da nova aliança. Vamos ver mais um texto aqui que fala sobre essa obediência. 1 João 2, 4, 6 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Veja que a palavra aqui é forte. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto também que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, irmãos, isso aqui serve de... é uma aplicação para as nossas vidas. Nós vemos como andam as nossas vidas e vemos se temos sido santificados, passados pelo processo de santificação, se estamos cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo e andamos em obediência à sua palavra. É verdade que não conseguiremos, nesse mundo aqui, obedecer plenamente à palavra de Deus, mas são frutos, né? São frutos que indicam a nossa permanência na aliança. Nós vamos para um terceiro aspecto da aliança da graça, que é a promessa de bênção, né? Na aliança, que é o quê? A promessa de bênção é uma promessa de vida eterna com Deus. Então veja, essa promessa é frequentemente repetida em todo o Antigo e Novo Testamento. Deus prometeu que ele seria Deus e que eles seriam seu povo. Então, essa é a verdadeira promessa da aliança da graça, é sermos povo de Deus e Deus ser o nosso Deus. Vamos ver alguns textos que diz aqui, não só no Antigo, mas no Novo Testamento. Gênesis 17:7 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então veja seu propósito, ser o teu Deus e da tua descendência. Vamos ver mais um texto aqui do Antigo Testamento. Jeremias 31:33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos ver mais um texto agora do Novo Testamento, 2 Coríntios 6,16 diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por fim, um texto bem conhecido aqui do Novo Testamento, que confirma a promessa, né? 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora o quê? Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
Irmãos, e essa bênção ela se cumpre na igreja, que é o povo de Deus, mas encontra seu cumprimento maior no novo céu e na nova terra, conforme João os vê em sua visão da era vindoura. É o já e o ainda não, né? Veja o que nos diz esse texto lá em Apocalipse 21:3, que diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Em quarto lugar, nós vamos ver agora o sinal dessa aliança. Né? Como nós vimos lá o sinal da aliança no Pacto das Obras, que era a árvore da vida. Também nesse pacto que Deus faz da graça, nós temos o símbolo exterior e físico da inclusão na aliança. E esse símbolo, né, ele varia entre o Antigo e o Novo Testamento, porque há graça no Antigo Testamento. Muitos acham que não. Né? E a condição é fé. Como nós vimos ali anteriormente, os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles olhavam para frente e criam no Messias que viria, pela fé. E nós hoje nós olhamos para trás e cremos no Messias que já veio. Então, essa é a condição de fé. Né? Então, o sinal da aliança, no Antigo Testamento, o sinal exterior do início do relacionamento dentro da aliança era a circuncisão. E o sinal da permanência no relacionamento era continuar a observar todas as festas e leis cerimoniais que Deus deu ao povo em várias ocasiões. Tá? Na nova aliança, o sinal do início do relacionamento dentro da aliança é o batismo, né? Como nós vemos aqui frequentemente nas igrejas cristãs. E o sinal de permanência é a ceia do Senhor. Por fim, irmão, vamos ver algumas características da aliança da graça. Então, em primeiro lugar, é a aliança caracterizada pela graça. Ou seja, nela Deus permite que um fiador cumpra a nossa obrigação. Então, Deus, ele se faz carne e ele sofre a penalidade, né, como nós vamos ver agora, e também ele obedece à lei de forma perfeita, que é o segundo item aqui. Deus proveu o fiador na pessoa de seu filho, que satisfaz as exigências da justiça, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em terceiro lugar, por sua graça, revelada na operação do Espírito Santo, ele capacita o homem a cumprir as responsabilidades da sua aliança. Em segundo lugar, é uma aliança trinitária, ou seja, ela tem sua origem no eletivo amor e graça do Pai. Em segundo lugar, encontra seu fundamento jurídico no ofício de fiador exercido pelo Filho. E em terceiro lugar, só se realiza plenamente na vida dos pecadores pela eficaz aplicação feita pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, é a aliança eterna e, portanto, inviolável. Deus permanecerá fiel, para sempre fiel à sua aliança, e sem sombra de variação a levará à plena realização nos eleitos. E em quarto e último lugar, é uma aliança particular, não universal. Isso é importante também que se diga. Ela não realizará em todos os homens. Em segundo lugar, mesmo na qualidade de uma relação pactual externa, ela não se estende a todos aqueles a quem o evangelho é pregado, é o chamado externo, né, que nós costumamos chamar, pois muitos deles não querem ser incorporados na aliança. E em terceiro lugar, a oferta da aliança não chega a todos. Agora, algumas aplicações com relação a essa doutrina. Em primeiro lugar, que privilégio, irmãos, é fazer parte do povo de Deus. Né? Temos que ser gratos. Em segundo lugar, como está aqui na aplicação, sejamos gratos a Deus por Jesus Cristo, por intermédio de quem temos os nossos pecados perdoados e somos reconciliados com Deus. E em terceiro lugar, e último lugar, sejamos gratos a Deus porque fomos eleitos e agraciados com o dom da fé e por isso podemos peregrinar neste mundo com uma viva e confiança esperança. Como conclusão, eu trouxe esse texto aqui maravilhoso de Romanos. Há coisas verdadeiramente que muitas vezes não compreendemos, né? Mas nós temos que descansar na soberana vontade de Deus e na sua vontade, como diz as Escrituras, que é boa, agradável e perfeita. O texto de Romanos 11, 33, 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, essa é a referência bibliográfica que foi usada para essa aula. E espero, irmãos, que essa doutrina
ela tenha os abençoado, né, e os levem ainda mais a glorificar o nome do Senhor pela sua misericórdia e sua bondade para conosco. Tá? Deus os abençoe.